Vamos aguardar um pouco os colegas se conectarem, tá bom? Boa tarde, professora. Agora o senhor consegue me ouvir? Consigo, tô conseguindo te ouvir muito bem. Ok, então. Assim que eu puder iniciar, o senhor me avisa. Pode deixar. A gente vai esperar até 5h05 para começar. O Marcos vai fazer a abertura. Eu vou fazer uma chamada para confirmar quem vai fazer as apresentações, além de você. A dar essa abertura para o pessoal confirmar, mesmo quem não tinha ainda mandado o material por e-mail. E aí, tendo isso, você vai ser a primeira e a gente só define se vai ter outras pessoas, quantas vão ser, para a gente definir a questão das perguntas. E você sendo a primeira, depois da sua apresentação, também eu abro uma segunda vez para que outras pessoas possam fazer a apresentação, uma segunda e última vez. E aí, se não tiver mais ninguém, a gente finaliza, tá bom? Tudo bem.
Boa tarde, Luiz. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, pessoal. Bem, bem-vindos aí a mais uma edição, né, do Business Week. Eu me chamo Marcos, estaremos juntos aí nessa quinta edição, junto com o professor Luiz e os convidados aí que fazem esse talk aqui para nós. Bacana, né? Antes de iniciarmos aqui, eu vou passar três recadinhos rápidos. O primeiro é quem não conseguiu acessar utilizando, eu vou pedir que acesse, na verdade, aqui a sala com o nome completo e a RA, para quem não conseguiu, pode sair e acessar esse mesmo link para fazer o preenchimento, porque nós vamos utilizar a partir disso para fazer a validação, né, do check-in e a emissão dos certificados. Tá? Então, para quem não conseguiu colocar aí o nome completo RA, a gente aguarda aí uns segundinhos para sair e voltar para a sala. Uma outra coisinha aqui é a respeito das dúvidas, né? Pensando aqui, o professor Luiz, está o talk, a apresentação dos convidados, e quem tiver dúvidas, algo do tipo, pode colocar aqui no chat, nós reservamos ao finalzinho de cada palestra aí, para poder sanar essas dúvidas, tá bom? E também a respeito, no finalzinho da apresentação, eu falaria um pouquinho sobre a pesquisa de satisfação dessa palestra e sobre o certificado. Tá? Então, eu deixei para o finalzinho para a gente passar esses recadinhos. Aqui, hoje, estaremos aí falando novamente, o professor Luiz dará continuidade e apresentará aí os convidados que farão parte desse talk, bem bacana. Luiz, pode dar sequência. Obrigado, Marcos. Pessoal, a gente montou para esse fim de tarde de hoje uma atividade nova na Business Week. Então, essa é a primeira edição que teremos essa atividade. Estamos estreando essa nova atividade, que se chama Talks que Inspiram. A ideia dessa atividade é que vocês, alunos, tomem o protagonismo das palestras também. Então, a gente já tem, ao longo das edições da Business Week, vários alunos que dão palestras, mas a ideia aqui é que seja um momento de vocês, então não temos outros palestrantes. Aí nós tivemos pessoas que se inscreveram previamente para poder fazer suas palestras. O Talks que Inspiram, ele é pensado naquele modelo de palestra TED Talk, as palestras do TED, TEDx, então que são focadas em determinado assunto, e a ideia é que vocês contem uma história de vida, ou uma experiência, algo que inspire os colegas naquilo que vocês vivenciaram. Então, esse é o nosso formato. A gente teve a confirmação da palestra da Carolina Pereira, nossa colega que já está aqui, e eu vou abrir para caso alguém, mesmo que não tenha se inscrito, e quiser confirmar a sua participação agora, pode confirmar, tá? Então, se alguém já tinha se inscrito e não tinha me confirmado por e-mail, ou não se inscreveu, mas deseja fazer a palestra, pode confirmar a inscrição agora. Então, manda no chat falando o tema da palestra. É de até 10 minutos, tá? Então, você pode fazer de 3 a 10 minutos. Então, manda no chat falando o tema da palestra. E eu, depois da palestra da Carolina, então, coloco esse tempo para os próximos palestrantes, tá? Então, existe essa possibilidade também de vocês se inscreverem. Ao final da palestra da Carolina, que dura 10 minutos, eu vou novamente fazer essa chamada para quem deseje se inscreva, e aí, caso não tenha outros palestrantes, a gente finaliza o evento, tá? E se tiver, a gente vai seguindo com as palestras. Bom, então, deixo esse espaço do chat aberto para que vocês tomem a decisão aí, final, e eu sei que muitos ficam, às vezes, um pouco com vergonha
vergonha de participar, mas vendo também a participação da colega, talvez essa vergonha passe um pouco. Então, fica aí esse espaço do chat aberto para vocês confirmarem. Tá? Então, eu vou agora colocar aqui a apresentação da Carolina, que ela já tinha mandado o PowerPoint. Carolina, você consegue passar o PowerPoint usando essas setinhas embaixo, tá vendo? Ok, professor. Então, a palavra está com você. Ok, agradeço muito a oportunidade. Primeiramente, eu quero me apresentar. Meu nome é Carolina Pereira da Silva, tenho 28 anos, moro na Zona Leste de São Paulo, tenho 3 filhos, sou casada e faço curso de Gestão de Recursos Humanos aqui na FMU. Me sinto mais confortável deixando a câmera fechada, então espero que isso não seja um problema e que não prejudique a apresentação, enfim. Hoje aqui no Talks eu quero enfatizar um tema que, na verdade, de certo modo, para mim é novo e não tenho certeza se para todos aqui, se alguém já ouviu falar sobre antifragilidade. Nesse período de pandemia, crise, muito se falam de resiliência, ser resiliente, e dentro desses últimos 3 anos, a gente vem passando por várias transformações, tanto na política quanto financeiramente, enfim, o nosso país vem passando por várias transformações. O mundo, na verdade, né? E aí eu achei muito interessante esse tema, antifrágil, antifragilidade. Eu achei que condiz demais com o meu momento de vida e durante um bom tempo eu estou praticando isso e, na verdade, eu nem conhecia o que era. Aqui eu criei um mapa mental falando das principais características do antifrágil. Quem criou o antifrágil, essa teoria, foi Nassim Nicholas Taleb. Ele é um autor, um guru de investimentos, enfim, ele é formado na área de matemática. E essa teoria, ela aborda volatilidade, ela aborda você arriscar, ela envolve probabilidade, o crescimento, isso mediante ao caos e ao estresse. Então, assim, Nicholas, quando ele teve essa ideia, ele nasceu, na verdade, primeiramente eu preciso apresentar ele, né? Quem que é Nassim Nicholas Taleb? Ele nasceu em 1960, ele é um libanês, ensaísta, estatístico, ele é matemático de formação, como eu já havia falado, e ele trabalha e trabalhava muito com de riscos. E então ele é muito respeitado nessa área. Ele resolveu falar muito disso, porque além de PhD, ele tem várias formações na área. Ele criou várias obras e uma das que envolve esse tema é o antifrágil, que é coisas que se beneficiam com o caos. E a lógica do cisne negro, que, nossa, é uma das mais famosas que ele tem, que eu super indico também. Quem quiser conhecer mais sobre o tema ou sobre o autor, tem condições de estar entrando e abordando esse assunto e conhecendo mais, lendo essas obras que ele produziu. Aí, o que tem a ver, Carol? Antifrágil com resiliente. Então, essa é a questão chave da história. Porque antifrágil é muito diferente de ser resiliente. Então, nesse período que a gente vive, muitas pessoas estão se indagando com relação a ser resiliente. Ai, o que é ser resiliente? Como eu posso ser resiliente? Mas, na verdade, ser antifrágil talvez seja melhor. Algumas pessoas andam discordando com relação a essa metodologia, esse pensamento de ser antifrágil que não tem relação com relação à motivação. Mas eu, particularmente, acredito muito que sim, dá para sim envolver antifragilidade com relação à motivação. Nesse gráfico, a gente consegue analisar as características sobre as diferenças
em relação à fragilidade, à resiliência e à antifragilidade. Então, aqui você percebe que nesse gráfico você tem uma perda e um custo, com isso se tratando de e um estresse e alguma situação que você esteja vivendo na tua vida. O que você pode ganhar, o benefício que você pode ganhar, o que você pode perder. O que está te motivando a passar por essa mudança e os picos do que como você dá significado para essa situação. Você pode se tornar frágil desistindo da situação. Você pode se tornar robusto resistindo à situação. Resiliente se você se adaptar apenas ao que você vive. Ou antifrágil, que é aprendendo e melhorando com aquilo que você viveu. Então, é aí que está a diferença. Quando você se torna antifrágil, você tem a capacidade de não apenas se adaptar, superar o que você está vivendo, você sai daquela situação melhor. Aqui é um case da vida real que traz, assim, resumidamente, o que significa a antifragilidade na nossa vida e como a gente pode parar de se vitimizar e tornar dos problemas oportunidades. Então, eu vou pedir que vocês prestem um pouco de atenção. Se alguém tiver alguma dúvida ou algum problema, é só falar aqui no chat que a gente dá um jeito, tá bom? Professor, o senhor pode acionar o vídeo para mim, por favor? Deixa eu ver se o vídeo vai passar com o PowerPoint. Tá Ele não bem. passa. Eu vou compartilhar a tela e passar o vídeo compartilhando a tela. Só um segundo. Tá bom, me desculpa. Imagina, é que eu não sabia que tinha o vídeo, aí eu só não tinha deixado preparado aqui. Então só tá abrindo o PowerPoint, assim que abrir eu já consigo mudar o compartilhamento. É só esse Tá tempinho bem. mesmo. Então, galera, na verdade, é bem isso que eu gostaria que vocês entendessem. Nós nos policiamos com relação à nossa saúde, por exemplo, e geralmente a gente faz um check-up, a gente vai ao médico fazer exames periodicamente. Só que assim, a gente esquece de que a nossa carreira, ela precisa ser desenvolvida, por exemplo. E a gente só deixa para fazer isso, por exemplo, quando a gente perde o emprego. Aí a gente pensa em se qualificar, a gente pensa em melhorar, em buscar. Então, a questão-chave é essa da minha apresentação hoje. É trazer essa reflexão. Qual o problema que você tem na sua vida? Se você não tem nenhum problema, o porquê você não se preparar para que lá na frente, se houver, você tenha a possibilidade de se adaptar a esse problema, entendeu? Então, eu gostaria mesmo que vocês compartilhassem se alguém tivesse dúvida com relação a esse tema, porque não sei se aqui alguém tem alguma dúvida ou tem alguma experiência pessoal e queira compartilhar, fica à vontade no chat, tá bom? Eu já Assim que tô o professor trocando. conseguir. Eu já tô trocando aqui, é só o sistema entrar. Tá Entrou. bem, ok. Deu para escutar o áudio? Para mim saiu tranquilamente o som. Sim, aqui para mim também, professor. Quando eu me tornei cadeirante, eu vi que a palavra incapacidade estava dentro da cadeira de rodas, dentro do deficiente físico. E desde o começo eu entendi que eu tinha que separar essa palavra da cadeira de rodas e da deficiência física. Deficiência física é uma coisa, incapacidade é outra. Eu tinha que quebrar assim, os paradigmas de uma forma agressiva, fora do convencional, fora do que as pessoas esperavam de uma pessoa com deficiência. Eu não posso só fazer o que as pessoas esperam que eu faça. Nós tentar entender onde está a deficiência física e onde está a incapacidade. O buraco é lá embaixo. Só que você chegar aqui para falar de
isso, eu só vou conseguir falar quando você entender que o que eu faço, você não faz. Cadeirantezinho, que bonitinho que ele faz, ele desce umas corredeirinhas, mas não de olhar e falar assim, caramba, assim, ali eu sou incapaz, você é incapaz. Se a gente for subir a escada, eu me torno um incapaz. Ou seja, todo mundo tem incapacidades e capacidades. 1 ano e 1 mês de lesão e 8 meses de canoagem, eu fui campeão mundial. Quando eu me... Então, pessoal, aqui é um exemplo prático e real do que é ser antifrágil. Como que você tem um problema, como que você vai lidar com esse problema? Você vai apenas desistir? Você vai se superar resistindo? O que que você vai fazer? Você vai melhorar? Você viu a diferença? Como que é que você enxerga? A questão está na visão. Então, é isso que eu falo para vocês. A minha vida, a minha experiência pessoal está muito relacionada com a visão. E dentro desse parâmetro de visão, de uns tempos para cá, eu percebi que eu precisava mudar. E algumas das soft skills que eu precisava mudar eram essas, que era o autoconhecimento e a comunicação. E que, diga-se de passagem, segundo alguns especialistas, elas, aqui nessa situação, nesse cenário que o mundo, na verdade, está vivendo, é uma das principais que assim, é primordial para que a gente consiga se adaptar a essa nova fase da nossa vida. Então, a comunicação, o modo como a gente se comunica, se expressa, entende, e o autoconhecimento, porque se você não souber o que você quer, aonde você vai, de nada vai adiantar. Então, você precisa equilibrar essas duas coisas para que você consiga ter versatilidade, que você tenha volatilidade para que você consiga entender o que precisa ser mudado. Você precisa estar pronto se ocorrer alguma mudança na tua vida. Então, galera, esse mapa mental traz a explicação desse slide anterior que eu estava falando. Foi depois de perceber que eu precisava mudar nessas duas áreas da minha vida que eu consegui criar a estratégia e fui melhorando pouco aos poucos eu estou melhorando e humildemente reconheço que tenho muito para melhorar. Na verdade, é o que eu sempre falo, a gente não tem uma receita de bolo para essas questões. O que a gente tem realmente é o nosso autoconhecimento, se conhecer. O que você quer, onde você pode chegar. Esse daqui é um mapa mental que eu fiz com relação à minha trajetória. Em 2017, eu não tinha nem ensino médio. Eu era mãe já, tinha 3 filhos. E acreditava que eu não tinha condições de realizar o meu sonho, que era fazer uma faculdade, era trabalhar nessa área que eu sempre adorei, trabalhar com recursos humanos, gestão de pessoas. Eu não acreditava no meu potencial, eu achava que isso não seria possível. Depois de perceber o que eu precisava mudar, que a mudança estava em mim, não estava nas pessoas à minha volta, eu consegui. Então, se vocês visualizarem aí, vocês vão ver que eu criei um planejamento. Em 2017, eu fiz um Enseja. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma prova que você consegue eliminar o ensino médio. Feito isso, aliás, eu percebi que eu gostaria muito de fazer faculdade, mas eu não tinha condições financeiras para isso. Eu não tinha mesmo. 3 filhos, enfim. Vivia uma vida totalmente dependente do meu marido. Então, o que eu pensei? Vou tentar uma faculdade 100% gratuita, uma bolsa. Fiz o Enem, como vocês podem ver, também consegui. Agora estou fazendo o curso de gestão de recursos humanos. Falei, preciso de um estágio. Tentei, me esforcei, busquei, consegui. Então, é isso que eu trago para vocês. Qual que é o plano da vida de vocês hoje? O que vocês têm em mente?
para fazer de melhor, para que vocês consigam alcançar os objetivos de vocês. Hoje vocês estão aqui, vocês têm um planejamento, pronto. Vocês têm uma estratégia de alcance do que vocês já fizeram, do que vocês vão fazer, por onde que vocês vão começar, vocês já começaram. Então, esse mapa mental traz pequenas características de como você pode começar, até porque, como eu falei, não existe uma receita mágica para a gente mudar, a gente sempre vai viver essa evolução, sempre vai estar em constante evolução. Dentro desse cenário, a gente precisa sempre manter nosso aprendizado como autodidata, em si ele precisa ser cíclico, porque se você não manter um aprendizado constante, essa rotatividade, você não estará atualizado, então você precisa se atualizar sim, conhecer de vários temas, várias propostas, você precisa buscar conhecimento, porque como dizem, né, quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe. Então, se desenvolver é você buscar possibilidades, é você mapear, como vocês estão vendo aqui no meu mapinha mental, mapear o seu perfil, analisar os seus pontos fortes, os seus pontos a desenvolver, ter coragem, validar as suas ideias, validar as suas conquistas, ser ativo, porque você precisa utilizar o que você tem à sua disposição no momento, não tem investimento financeiro, não tem problema, corra atrás de opções gratuitas. Hoje em dia, a gente sabe, principalmente agora online, a gente tem várias opções de cursos em EAD gratuitos com certificação. Então, assim, não desistam dos sonhos de vocês, continuem se dedicando. Não é fácil, mas se você tiver disciplina, construir metas factíveis, metas que você saiba que você consiga alcançar, de pequenos em pequenos passos, você vai chegando mais próximo de onde você deseja estar. Busquem mais sobre esse tema antifrágil, tentem entender a diferença de resiliência antifrágil, você procurar entender e se posicionar, se comunicar. Nossa, qualquer coisa que você faça em benefício da sua evolução como pessoa, afetará a sua vida profissional, a sua vida pessoal. Você precisa visar isso, melhorar como pessoa. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser fazer alguma colocação, agora eu vou deixar o tempo que resta. Na verdade, eu nem fiz o cálculo de quanto tempo eu tenho de palestra, mas fiquem à vontade, pode perguntar. A minha fala se encerra aqui, professor. Muito bom, Carolina, muito obrigado pela sua palestra. Você, além de trazer para a gente um tema bastante importante, ainda fez uma ótima estreia da proposta desse evento, né, dentro da Business Week, que é Talks que Inspiram. Então, você fez uma ótima estreia desse nosso evento, inspirando os colegas com uma experiência de vida baseada nesse conteúdo que você trouxe. Então, agradeço bastante. E agora é o momento de perguntas mesmo. Pessoal, alguma pergunta para a Carolina? Professor, eu vou participar aqui um pouquinho. Não chega a ser pergunta, né? Mas é mais um complemento mesmo. E é bem bacana, Carol, parabéns pela sua apresentação, pela sua história de vida. Acho que é isso mesmo, é determinação, né? A partir do momento que a gente coloca algo na cabeça para mudar, a gente tem que mudar e correr atrás, isso é muito legal. Eu tenho, vou falar bem resumido aqui, uma história parecida. Eu comecei, para quem não me conhece, vou me apresentar aqui primeiro, né? Me chamo Marcos, tenho 32 anos, atualmente sou casado, não tenho filhos e estou cursando gastronomia. E eu vou falar um pouquinho, um resumo da minha história, falar, nossa, mas como ele chegou em gastronomia? Na verdade, sempre gostei da área, porém, sempre foi um curso um pouco difícil, né, de ser pouco acessível por uma questão de investimento, né, valores, e isso na época. Então, mas era sempre meu sonho em fazer.
Eu precisava ajudar, né, os pais, né, meus pais sempre moraram de aluguel, então precisava ajudá-los, não trabalhava, apenas o meu pai, então não dava para entrar num ramo, né, não tinha ainda essa noção, essa percepção de começar a ganhar dinheiro. Então, era algo que eu não tinha experiência em si, na cozinha, mas precisava trabalhar. E, então, as áreas que mais acessíveis, vamos dizer assim, administrativo, né? E eu comecei a trabalhar com 18 anos, numa clínica, como recepcionista, e precisava, poxa, comecei a trabalhar, bacana, mas para que eu consiga ter algo a mais, eu preciso estudar, né? Então, antes você fala assim, nossa, tem o ensino médio, quem tiver faculdade hoje tem um diferencial. Então, isso por volta de 2008. E aí, poxa, tem uma faculdade, um diferencial, comecei a estudar. Falei, não, mas eu odeio administração, não gosto de administração, não combina. Mas preciso fazer porque eu estou na área em si, né, e quem sabe eu consiga ter um encarreiramento aqui na empresa. E eu falo, bom, vamos lá, já que eu não vou conseguir fazer 4 anos de administração, eu farei recursos humanos. E aí fui buscar gestão de recursos humanos, um curso que era, na época, uma formação específica, não chegava a ser tecnólogo, e tive a formação em 2010. Cursando recursos humanos, eu adorei, principalmente a parte, né, de gestão de pessoas, eu acho que é uma coisa que eu tive afinidade, e aí eu fui seguindo o caminho dessa área mesmo. Não atuei diretamente em recursos humanos, e fui para a área que eu falo que é de ocupação, que é bancário, né? Porque bancário não é profissão, é ocupação. E aí, por lá, eu trabalhei numa instituição financeira, fiquei por 5 anos lá, e claro, né, novo, entrei num banco com 21 anos, ganhando bem, porque é uma área que se paga bem, os benefícios e tudo mais, e ali eu parei meio que no mundo, já achava que eu estava, né, estabilizado, que não precisava me especializar, não precisava fazer cursos, que eu estava bem, e por lá eu fiquei. E aí, depois de 5 anos trabalhando, tive a surpresa, né, infelizmente, não fazer mais parte do quadro, e aí eu fui desligado nesse período. E aí, quando eu saí do banco, eu me peguei no pensamento, o que eu sei fazer? Eu não sei fazer nada, porque eu parei no tempo, né? O tempo que eu estava no banco, você fala, nossa, não, mas trabalho com banco, você fazer cálculo, parte administrativa. Não sabe nada. Quem trabalha em banco vai trabalhar em banco e ter conhecimentos bancários. Nada do que a área ou outras empresas, né, poderão utilizar disso. E ali eu me peguei parado no tempo, falei, nossa, eu não fiz né, na época eu só tinha feito uma pós, mas eu não me especializei em fazendo outros cursos de inglês, espanhol, né, nada, fiquei parado ali. E aí, para arrumar uma oportunidade, ter uma oportunidade de emprego novamente, foi muito difícil. Eu saí com um cargo praticamente de gerente administrativo no banco, e aí eu parei no tempo, né, eu peguei no mercado de trabalho e falei, não dá para procurar uma vaga de gerente administrativo, porque eu não tenho uma experiência exata como gerente administrativo, porque isso era um cargo do banco, e eu não tenho nada que me auxilie, me dê suporte para concorrer a uma vaga e, né, estabilizar o salário que eu tinha na época. E eu parei, e assim, o desespero foi tanto, eu fiquei 7 meses desempregado, e o desespero foi tanto que eu acabei me candidatando a vagas para ser estagiário. Ou seja, né, eu saí de um cargo, trabalhava numa empresa, ganhava bem, mas o desespero foi tanto de querer trabalhar e precisava trabalhar, que eu acabei concorrendo a uma vaga de estagiário. E eu estava com 27 anos, e eu, caraca, né, não tem problema eu iniciar como estagiário. Eu comecei por baixo, né, eu iniciei no banco não sabendo nada, e por que eu não posso iniciar novamente, né, recomeçar de novo? E comecei, tive a oportunidade, graças a Deus, e isso serviu como experiência, porque desde que eu entrei na nova empresa, eu não parei de fazer cursos, fiz cursos, né, do inglês, do espanhol, parei no espanhol no intermediário, e sem falar em cursos técnicos mesmo, eu acabei fazendo outros cursos profissionalizantes, um curso de especialização na PUC, e porque eu tomei isso como experiência, falei, bom, se do
pior caso acontecer, de eu ser desligado novamente e tiver que passar por toda essa situação, eu já vou estar mais preparado do que eu estava antes. Né? E aí vem a pergunta, tá, e onde entra a gastronomia? Graças a Deus, com essa nova oportunidade que eu tive, e eu falei não parar mais né, no tempo, eu consegui usufruir e fazer o curso, né? Então, estou arcando, pagando, investindo, porque é algo que eu quero, é minha área. Então, apesar de estar né, estabilizado hoje, e apesar de vários cursos e dedicações que eu tenha feito para mim mesmo, para o meu desenvolvimento pessoal e profissional, eu quero ir para a área que eu sempre sonhei, que é a gastronomia. E você vai começar do zero? Vou começar do zero. Se eu tiver que iniciar como auxiliar de cozinha, lavando panela, que de fato é assim que inicia, eu vou iniciar, independente da minha idade. É porque é algo que eu quero. Eu tive uma experiência muito ruim em achar que, putz, estava tudo bem, o mundo está girando a meu favor e ok. E não assim, né? Nós temos que buscar, não podemos deixar se abater. Eu falo que, acho que para ter mudanças, você precisa mudar primeiro, né, dentro de você, porque as coisas vêm. Infelizmente, não vai bater na porta e falar, nossa, e aí, ó, oportunidade aqui para você. Então, bem bacana, acho que eu me identifiquei muito com isso, porque é a experiência. E aí, deixo o recado aqui para todos também, acho que não tem essa questão de idade, não tem, porque eu já comecei uma faculdade e não vou fazer outro curso, aí depende muito do que você quer, né, do seu objetivo. Eu tenho um tio que se formou em Direito com 60 anos de idade, era o sonho dele. Na época, ele se dedicou a trabalhar, era a prioridade dele o trabalho, mas o sonho dele era fazer uma faculdade. E fez Direito, passou na OB, e hoje ele está aí, né, 60 anos, formado, cara, e realizou o sonho dele. Então, acho que, assim, não tem a questão de idade, tempo. Quando a gente tem a desculpa que, eu não tenho tempo, isso é se embasar em uma desculpa, né, de fato. Porque acho que tempo a gente se arruma de qualquer forma, de qualquer jeito, e segue em frente. Hoje, eu faço faculdade, trabalho no período da madrugada, e durmo, quer dizer, eu tive uma reviravolta na minha vida, mas para adequar o que eu quero, meu objetivo, né, daqui para frente. Então, o tempo a gente arranja assim, só basta a gente querer. Então, eu queria deixar aqui para vocês também, compartilhar, igual a Carol falou, que basta a gente correr atrás, se dedicar, não deixar se abater. Acho que dificuldades todo mundo tem, né, desafios. Esse ano foi um ano muito difícil para todo mundo, não tem como dizer assim, um ano difícil, eu vou parar o ano que vem. Olha, é igual a academia, a pessoa que fala assim, começar a dieta, a academia, porque não vai começar, tá com preguiça. Porque não tem uma regra dizendo que você tem que começar algo em determinado dia, não é porque em novembro de 2020 que você tem que esperar, né? Tudo vai do que você quer, o que você quer alcançar. Então, gostaria de deixar também esse recadinho para todos, bem bacana. Muito bom, Marcos, muito obrigado por compartilhar a sua história também aqui participando dessa estreia da Business Week aqui do Talks que Inspiram, também inspirando a gente com a sua história, e eu super concordo, eu acho que é isso, a gente nunca é tarde para você ter mudanças. Quando você promove uma mudança na sua vida, você não tem que ter o medo de começar de baixo. A gente, quando muda de carreira ou faz uma mudança, a gente tem que estar disposto a isso. Essa questão, eu achei interessante, a Carolina, ela trouxe esse conceito, quando ela foi falar do antifrágil, ela mostrou um gráfico que falava que a resiliência era a capacidade de adaptação, né? E o antifrágil está acima disso, né? E essa questão, né? Essa capacidade de você se adaptar a um novo mercado de trabalho, envolve muitas vezes envolve você investir em cursos, né? Tudo isso se envolve. E uma coisa legal que eu acho que Carolina e Marcos trouxeram também, em relação a essa questão de que não tem idade para você buscar. A Carolina foi fazer o Enseja depois, o Marcos foi fazer outros cursos depois,
Gente, é isso, assim, às vezes parece que tem uma fórmula só, né? Você tem que terminar o ensino médio, tem que entrar na faculdade, arrumar um emprego e aquilo vai ser aquilo. De fato, há alguns anos atrás, né, de fato esse era o único jeito, você tinha que seguir, mas hoje não é, hoje é muito mais dinâmico, a gente tem outras possibilidades de educação, então eu sempre falo também assim, mas eu não tenho a possibilidade de fazer um curso de 4 anos, faz o tecnólogo, né? Ou, mas não tem um tecnólogo naquilo que eu quero, eu vou fazer um curso profissionalizante, um curso técnico, faz, né? Busca aquilo que melhor, ou, não, mas eu vou fazer um curso rápido de final de semana, de 6 meses, que vai me ajudar, né? Então faz esse, né? O que não dá é o que vocês falaram, isso eu achei muito legal, o que não dá é para ficar parado, né? Não sair do lugar. Então, assim, faz alguma coisa que te tira do lugar e que te faz chegar um pouco mais perto, igual o Marcos contou e a Carolina trouxe no mapa mental, né? Que faz te chegar um pouco mais perto do seu sonho, do seu objetivo. Mas, para isso, precisa ter um objetivo, né? Você precisa parar e pensar o que eu quero, né? Carolina colocou o mapa mental com os objetivos dela, Marcos falou um pouco sobre os seus objetivos, né? E aí ele sabe que ele vai passar pelo ajudante de cozinha, né? Mas que ele precisa passar por isso, por quê? Porque depois tem aquilo que ele está buscando, né? Então, e aí, então você sabe que você está trilhando um caminho em busca de algo melhor lá na frente, e daí você aceita sofrer, dormir menos para poder estudar, trabalhar num emprego que é de entrada naquela área, pensando que você só vai retornar depois, né? Acho que nesse sentido. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta também para o Marcos? Acho que tem que ter... Falhou aqui minha conexão. Você voltou agora. Legal. Eu falo que a gente muda por motivos, né? Não pelo simples fato de mudar. Então, tem que ter determinação. Não tem essa de falar assim, vai demorar mais tempo, 1 ano, 2 anos. A gente passa tão rápido. A gente percebe quanta coisa aconteceu desde o início do ano, já estamos em novembro de 2020, já está acabando o ano, passou super rápido. Então, quem pensar, falar, vai demorar mais X anos, não, vamos fazer o retorno virar na caminhada. Então, é bem isso mesmo. Então, tomem isso como experiência. Sim, muito bom. Pessoal, além de Carolina e Marcos, que nos inspiraram com suas histórias de vidas, mais alguém quer contar a sua história, compartilhar um pouco? Vou deixar mais aí uns 2 minutinhos para que vocês percam a timidez, tomem essa decisão de compartilhar a história, só mandar aí no chat. E a gente habilita o áudio de vocês para que vocês possam contar essa história. E eu vou aproveitar esse tempo para fazer uma pergunta primeiro para a Carolina, né? Carolina, você falou sobre e você e o Marcos, né, trouxeram muito essa questão sobre o correr atrás. E você falou, né, você tem 3 filhos, né? E aí a pergunta que eu falo para você é o quanto foi importante uma rede de apoio nesse percurso, né? Principalmente depois a gente pode também, eu passo para o Marcos também essa pergunta adaptada, mas para a Carolina, principalmente porque você falou, né, que tem 3 filhos, como que é essa questão? Você conseguiu contar contar com essa rede de apoio? Sim, professor. Na verdade, eu tenho meu marido, ele é o maior companheiro que eu... Nossa, melhor, na verdade. Ele é maravilhoso como pai, me incentiva e acredita em mim, então eu não tive nenhum problema com relação ao apoio, graças a Deus ele me ajuda bastante. Aí eu consigo conciliar e assimilar, né? Sim, porque sem essa rede de apoio também fica difícil, né? Então isso foi muito importante. E você, Marcos, né? Você falou que ficou 7 meses, né? Como que foi para você? Você se sentiu sozinho? Você teve uma rede de apoio nessas mudanças?
Sim, a gente fala que, assim, família, né, é a estrutura, é a base, né, de tudo, e isso ajuda muito. Na época, minha família me apoiou bastante, mas o principal foi minha esposa. Ela trabalhava, então esse período, quando eu saí do banco, eu fiquei assim, incrédulo, né? Eu não acredito por que aconteceu, né? Tecnicamente nunca não teve um motivo claro, e eu fiquei assim, não aceitei. E aí, isso foi em dezembro de 2014. Em janeiro de 2015, eu adotei a minha peludinha, que é minha Shih Tzu, e desde pequenininha. Então, ela me ajudou muito no sentido de ocupar a cabeça. Eu falei, eu preciso ocupar a cabeça, porque senão eu vou pirar. Primeiro, porque eu não estava aceitando o fato de eu, né, ter sido desligado. E eu falei, não dá. Eu sempre trabalhei certo, correto, por quê? E aí peguei ela e acabei tendo essa ocupação. Paralelamente, minha esposa trabalhando, que acabou auxiliando bastante em casa, e eu acho engraçado que muitas vezes ela chegava, depois de uns 2, 3 meses, ela chegava em casa e eu estava estressado. Estava num pico de estresse tremendo, e ela falou assim, nossa, mas eu que trabalho, eu que chego cansado, você que está estressado. E eu falo assim, mas eu estou estressado porque eu tinha uma rotina, né, corrida, diária ali, e hoje eu estou parado. Tecnicamente, eu estou o dia inteiro em casa, e já passou o período de férias, que é aquele período de 30 dias, eu já estou há 3 meses, e eu já estou surtando, né? Então, assim, ela me apoiou bastante, me deu forças, a gente acabou, né, reduzindo aquela vida, porque a gente parte do princípio, quando nós estamos estabilizados financeiramente, você fica mais difícil ainda você abrir mão das suas coisas, né? Acaba baixando ali, fazendo corte de várias que é desnecessário naquele momento para que você consiga se manter. Então, o apoio dela foi muito importante. E eu acabei não trazendo, professor, mas nessa trajetória, desde eu comecei a trabalhar com 18 anos, e aí quando eu fiquei com revolta, porque eu não queria fazer administração, acabei gostando da área de gestão. Hoje, por sinal, eu trabalho com gestão de pessoas, sou responsável por uma equipe, mas isso me traz, né, experiências e futuro também para a área da gastronomia. E aí eu ficava pensando, poxa, mas e aí, será que eu vou para a gastronomia? Se eu investir na área de recursos humanos, nossa, e se eu usasse uma psicologia, porque recrutamento é tão bacana. E aí começa a vir os pensamentos aleatórios, fala, nossa, eu preciso seguir o que o mercado quer, o que eu quero, né? E aí definir, falar, não, é o que eu quero, dependente se eu tiver que recomeçar literalmente, começar ganhando menos, aí já deixa a parte financeira de lado. E é isso, acho que o apoio, né, principalmente minha esposa ali se incentivando, falar, é o que você sempre quis, desde, né, de adolescente, então vai buscar seu sonho e a gente vai se adaptando na medida do possível. Então, falo que o apoio familiar em casa, e isso é extremamente importante. Então, me ajudou bastante. E vamos seguir. Que bom, que bom. A gente fica em casa e a sociedade pede isso da gente, né? Pede que, mas você não, a gente se cobra, né? Mas as pessoas vão julgar porque eu não estou trabalhando, mas qual que é a minha contribuição, né? Tem todos esses julgamentos que vão ficando. A gente é cobrado a trabalhar muito, a gente é cobrado, né? Eu estava vendo um conteúdo que foi compartilhado por uma amiga semana passada, falando que é um teórico, eu não sei se ele é economista, não lembro agora, mas falando que hoje as pessoas elas estão muito sobrecarregadas, porque a gente precisa trabalhar 8 horas, dar conta de limpar a casa, cuidar dos filhos, fazer comida, fazer mercado, e não está dando conta, né? E esse, se não me engano, economista, ele falou que não é para dar conta mesmo, porque a nossa sociedade atual, ela foi construída no modelo do pós-evolução industrial, em que a cada pessoa tinha um papel social definido. Então, a gente está falando ali de um contexto, alguns anos atrás, né, vários anos, em que o papel do homem era ir trabalhar e o da mulher cuidar da casa. Então, toda a nossa sociedade hoje, ela foi construída nesse sentido. Alguém cuida da casa e alguém trabalha. E daí fazia sentido a gente ter essa rotina. Só que hoje com essa questão da gente
ainda bem, não ter mais essa divisão absurda de papéis, né? Só que a gente continua sendo obrigado a trabalhar 8 horas por dia, até mais do que isso, e cuidar da casa, e cuidar dos filhos, estudar e não sei o quê. Então, eu acredito que a gente precisa evoluir para um modelo de sociedade em que a gente possa, como algumas economias desenvolvidas mais nesse sentido, né, da Europa, alguns países em que se trabalha 6, às vezes até 5 horas por dia, e que se consegue ter uma rotina e não se tem essa pressão sobre o trabalhar como se fosse o trabalho, ele fosse de fato aquele ditado, né, que fala, né, que o trabalho enobrece a alma, né, o trabalho é tudo. Então, eu acredito que a gente ainda vai evoluir como sociedade para o momento em que a gente veja que não é só o sair de casa para ir trabalhar que é de fato o mais importante, e a gente começa a reequilibrar a nossa vida, né? Só que é difícil, né? Quando você está acostumado com essa rotina de você ser, né, o provedor, a provedora de casa, e de repente você ficar fora desse papel, né? É muito difícil se ver nesse papel. Então, eu imagino que isso seja muito estressante, e lidar com esse fator seja muito estressante. Então, que bom que a rede de apoio, que você, Marcos, né, teve essa rede de apoio da sua esposa, para entender também esse período, né? Que bom também que Carolina teve o marido como uma rede de apoio para entender que ela também tem o direito de buscar a sua vida profissional, né, e uma divisão igualitária aí, né, da criação dos filhos, para que ambos pudessem buscar o seu desenvolvimento profissional também. Então, que bom que essas pessoas que estão em volta também ajudaram vocês nesse sentido, né, e é importante pensar nisso, né, buscar apoio, né, nessa rede de apoio, seja pessoas que vão te inspirar ou que vão te ajudar a sair do lugar, a buscar outras coisas, a entender que períodos são transitórios, né, ajudar a lidar com todas essas questões de cenários de mudança, né, seja os problemas mais difíceis, seja as horas sem dormir, seja os problemas transitórios, né, ter contato com essa rede de apoio é importante, por isso que eu também achei importante trazer. Bom, Dulce ia falar, mas e aí, Dulce, você vai conseguir falar com a gente, contar a sua história também? Ah, a Dulce não vai conseguir. Bom, tudo bem, fica para a próxima. Mas a gente pode fazer assim, eu queria muito agradecer Carolina e Marcos por terem estreado essa nova proposta dentro da Business Week, que é o Talks que Inspiram, então trouxeram histórias de fato que inspiraram. Agradecer aos colegas que tiveram aqui conosco, acompanhando, e é isso, gente, no próximo semestre, na próxima Business Week, então se inspirem nos colegas, não só em suas histórias de vida, mas também nessa predisposição em contar, porque todo mundo tem uma história interessante, inspiradora para contar, né? Todo mundo tem, se você for parar para pensar, você vai encontrar a sua história de vida, ela vai inspirar outras pessoas em determinado aspecto. Então, se inspirem para que no próximo semestre, o próximo Talks, vocês possam participar também. Deixo para Carolina e Marcos se tem. Acho que a gente pode perguntar se Carolina tem alguma palavra final, porque aí o Marcos finaliza também o evento, né? Tem alguma palavra final, Carolina? Dani, você quer falar alguma coisa também? Antes do Marcos finalizar? Ah, entendi, Carolina. Não tem problema. Então vamos passar então para o Marcos. Marcos, você tá. Peraí, entendi. Peraí. Achei que o microfone não estava funcionando, mas é que saiu aqui do apresentador. Agora a Carolina está com o microfone de novo. Eu te coloquei como apresentadora. Não, professor, eu só queria finalizar agradecendo a oportunidade, destacando que para mim também, hoje essa apresentação foi um processo de melhorar e me entender
porque eu busco essa evolução, como me expressar, como me comunicar, e também é compartilhar minha história, porque sim, todos nós temos o que ensinar, como temos o que aprender, né? Então, quero agradecer a presença de todos vocês e também parabenizar o Marcos, porque a história dele também é muito legal. Parabéns a todos, obrigada. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Carolina. Acho que foi muito bom, né? Eu fiquei com gostinho de quero mais, bem bacana. Participar dessa palestra e ser a primeira, né, do evento, nesse formato, nesse modelo, acho muito bacana. Acho que contribui bastante, mais do que dizermos o que a pessoa tem que fazer, né? Acho que não tem uma regra, mas compartilhar as histórias, sim, para que, de uma certa forma, inspire outras pessoas. Obrigado, professor, obrigado, Carolina, aí, por disponibilizar o tempo de vocês, por compartilhar, dar esse momento para todos, né? Agradecer a todos os participantes que estiveram aqui no evento. Eu vou compartilhar com vocês o link para a pesquisa de satisfação, tá? Da palestra, eu vou colocar aqui no chat. Aí vocês copiam e colhem aí no navegador. Sugiro, acho que o Google Chrome, acho que é melhor. Uma dúvida que provavelmente vocês estejam se perguntando é a questão do certificado. Ele ficará disponível ao final do evento do Business Week, então amanhã é o último dia de evento. Então, a partir de semana que vem, dia 17, terça-feira, vocês já terão acesso ao certificado via plataforma Simpla, tá? Que a dúvida vocês podem buscar ou acessar lá a própria plataforma, tá bom? Caso tenham dúvidas de como acessar e retirar o certificado, eu vou compartilhar com vocês também um link, um vídeo rápido, acho que de uns 3 minutos mais ou menos, explicando como vocês retiram o certificado, tá? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade de fazer parte desse evento. Obrigado aí mais uma vez, professor, e a todos. Muito obrigado, Marcos, Carolina, foram show. Isso, gente, acho que iniciamos muito bem essa primeira edição do Talks. Nos vemos num próximo Talks, de uma próxima Business Week. Quem ainda tiver, não esqueçam que amanhã ainda tem atividades da Business Week, então vejam para se inscrever e também para participar. Amanhã, sexta-feira, é o nosso último dia de business. E se a gente, então, se cruza, talvez, nas atividades de amanhã, se não, numa próxima. Um bom descanso para todos vocês. Obrigado.